Nós seguimos nesta quarta-feira com a nossa rodada de entrevistas com os 10 candidatos à Prefeitura de Curitiba nas eleições 2024. Joyce Carvalho e eu estamos entrevistando a todos. Hoje é a vez de Eduardo Pimentel, candidato à Prefeitura de Curitiba pelo PSD, o Partido Social Democrático. Ele é formado em administração, é o atual vice-prefeito de Curitiba, também foi secretário de Estado das Cidades, foi subchefe da Casa Civil, diretor agrocomercial das CEASAs, as Centrais de Abastecimento, e diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba. Candidato Eduardo Pimentel, muito bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade da CBN, cumprimento a todos os ouvintes, agradeço o Luciano e a Joyce pela oportunidade de a gente discutir um pouco a eleição de Curitiba, as propostas, e para mim é uma alegria estar aqui hoje. Muito obrigado. Bom, candidato, vamos falar de vários temas importantes da cidade, um deles é transporte coletivo. Existe muita discussão, e isso até passou pela Câmara neste ano, da possibilidade de uma tarifa zero no transporte. O seu plano de governo defende a tarifa zero para quem precisa. Quem é esse público e como isso seria viabilizado? Vamos lá, sem dúvida nenhuma, o transporte coletivo é um dos maiores desafios que os grandes centros urbanos têm. E aqui em Curitiba não é diferente, o nosso transporte coletivo é referência, continua sendo. Nós temos um transporte coletivo integrado com a região metropolitana, nas principais linhas, para que o trabalhador que venha da metropolitana para cá ou de cá para a região metropolitana tenha essa tarifa única. E nós temos procurado fazer uma grande administração. Nós pegamos um contrato herdado, de gestões anteriores, e ainda assim nós trocamos mais de 500 ônibus do transporte coletivo, trazendo ônibus novos, com qualidade, com segurança. Estamos introduzindo os ônibus elétricos na cidade de Curitiba, com mais conforto, com climatização, já pensando permanentemente na sustentabilidade, na diminuição das emissões do gás carbônico na cidade. E o meu plano de governo, ele traz sim a proposta para, a partir de janeiro, no futuro governo, a tarifa zero para quem está procurando emprego, para o desempregado. Naquele momento que ele está procurando um emprego, ele tem a oportunidade de andar gratuitamente no transporte coletivo. Eu também propus a domingo a meia tarifa, para que isso incentive o turismo, o lazer na cidade de Curitiba. E quando nós tivermos a oportunidade, no segundo semestre do ano que vem, de discutir o fim do contrato do transporte coletivo, aí sim a discussão da tarifa ser diminuída como um todo, em todos os horários. Muita gente discute, e alguns até propõem, a tarifa zero total no transporte coletivo. Ainda não há no país um estudo que comprove que a tarifa zero é sustentável. Então, isso eu não proponho, por enquanto, pelo menos. E tenho falado o seguinte: se apresentarem um estudo técnico de viabilidade econômica que prove que a tarifa zero é viável, sem dúvida nenhuma, serei o primeiro a implementá-la, porque quem não quer deixar a tarifa zero no transporte coletivo? Então, com as oportunidades que nós teremos no ano que vem, essas são as minhas propostas. Em relação até ainda esse assunto, para diminuir a tarifa, seria necessário um subsídio ou até colocar mais dinheiro do município para o sistema? Hoje seria essa a alternativa? Sim. Lembrando que o recurso que é colocado no transporte coletivo é para o sistema, é para o usuário. Ele vai para o fundo, para o FUC, que é o Fundo de Urbanização de Curitiba, que é gerido pela URBS. Então é um recurso público utilizado no transporte coletivo público. É totalmente transparente o recurso utilizado e, sem dúvida, cada recurso que você abate da tarifa, a prefeitura, o poder público tem que investir o recurso público para garantir a tarifa justa. A administração atual de Rafael Greca fez a aquisição de ônibus próprios para o transporte coletivo aqui da capital e há essa previsão de novos ônibus serem adquiridos nos próximos anos. Isso pode colaborar de alguma forma para a redução da tarifa? Nós queremos reduzir a tarifa. Como eu falei, eu estou propondo a tarifa zero para o desempregado, momentaneamente, até que ele procure o emprego. Nós temos uma série de ações de mutirão de empregabilidade, de profissionalização gratuita pela cidade, nas 10 administrações regionais. E sim, a previsão ainda de troca dos ônibus do transporte coletivo. E com a discussão do novo contrato no segundo semestre do ano que vem, nós vamos discutir aí sim a redução
possível de toda a tarifa, mas os ônibus continuarão sendo trocados sempre que necessário. Bom, já que estamos falando de transporte, de mobilidade, o senhor propõe também o VLT metropolitano, entre Curitiba e o aeroporto de São José dos Pinhais, né? Qual seria a funcionalidade dele? Ele é viável em 4 anos para ser implementado na capital? Eu acredito que sim. O que nós contratamos? Por que eu acredito que sim? Porque eu acredito nessa proposta que já está em andamento e está no meu plano de governo. Eu fui secretário de Estado das Cidades no último ano e meio, que cuida das cidades do Paraná, inclusive Curitiba, e assinei como secretário com a Prefeitura de Curitiba e com a Prefeitura de São José, com São José dos Pinhais, com o BNDES, um estudo de viabilidade técnica e econômica para provar se é viável ou não o VLT na cidade de Curitiba. Na minha opinião, o estudo que ficará pronto na metade do ano que vem, já contratado, já em estudo técnico, com as equipes já contratadas, ele vai mostrar a viabilidade. O que é isso? É uma modernização a mais do nosso transporte coletivo, um novo modal dentro da nossa RIT, que é Rede Integrada do Transporte. E aonde? Num eixo que nós já temos um grande carregamento de usuários, que é o eixo Marechal. Qual que é a proposta? Que o estudo vai mostrar a viabilidade ou não. Centro cívico, né, centro da cidade, pela Marechal, pelo terminal do Auer, do Carmo, do Boqueirão, terminal central de São José dos Pinhais, aeroporto Afonso Pena, numa linha de transporte coletivo que será substituída, hoje há o BRT, o ônibus da Canaleta, para o VLT, elétrico, com maior capacidade de levar passageiros e num eixo que já tem usuários garantidos. Então, na minha opinião, o estudo vai mostrar viável e nós queremos implementá-lo. Ele é uma implementação ao longo dos anos, né, sem dúvida nenhuma, e se tornando viável, Luciano, já há perspectiva, né, para os próximos anos, a médio prazo, do estudo até o Santa Cândida, também pelo eixo da Canaleta, entre o centro e o terminal de Santa Cândida. Mas isso é um passo de cada vez, mas está na proposta e eu quero levar à frente. São 9h41, estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Curitiba nas eleições deste ano pelo PSD, o candidato Eduardo Pimentel. Candidato, falamos muito nos últimos dias em função deste frio intenso da população em situação de rua, a população mais vulnerável, talvez, aqui da nossa capital, né, todo o trabalho da fase. Um dos seus eixos de plano de governo, chamado Curitiba Inclusiva, que é para dar prioridade às pessoas em situação de vulnerabilidade social, e diz o seguinte, que o senhor pretende fazer o resgate e a emancipação dessa população em situação de rua. Como se daria esse trabalho de emancipação, né? Como deve funcionar esse trabalho? É assim, esse é um desafio mundial, todas as cidades do mundo, né, principalmente os grandes centros, têm esse desafio. Aqui em Curitiba nós temos esse desafio e estamos enfrentando com muito profissionalismo nesses anos e queremos avançar cada vez mais. Primeiro, há a proposta de contratação de mais servidores de assistentes sociais e educadores sociais para o primeiro acolhimento. Nós precisamos lembrar que a pessoa que está em situação de rua, ela tem uma história, né? Ou ela é dependente químico, ou ela tem uma dependência, alguma doença mental, ou ela tem um histórico de assédio, de violência. Nós precisamos cuidar e pensar no dia seguinte dela. Esse é o nosso grande desafio. E como é que nós fazemos para reinseri-la na sociedade? Porque o acolhimento, e nós ofertamos vagas de acolhimento nos hotéis sociais, nos centros POPs, na fase SOS, muito importante. Ele vai lá, dorme uma noite, ele toma um banho, se alimenta e volta para a rua. O nosso desafio é segurá-lo, né? Mantê-lo nessa estratégia para reinseri-lo novamente na sociedade. Como? Nós inauguramos, atrás do mercado municipal, relativamente atrás, né, um pouco ao lado, o Fase SOS, que estou propondo mais 2 descentralizados na cidade de Curitiba, que é um centro de referência que é referência nacional, inclusive pela forma que ele trabalha, porque ele envolve tudo, para que a gente segure essa pessoa em situação de rua. Então ele tem o acolhimento, ele toma o banho, ele se alimenta, ele tem o tratamento de saúde e lá ele é encaminhado. Se ele é um dependente químico, para as comunidades terapêuticas, que eu já estou propondo também a contratação de mais vagas em comunidades terapêuticas. Se ele tem doenças mentais, ele vai ser disponibilizado aos CAPs, que é os Centros Psicossociais da cidade de Curitiba, que nós vamos revitalizar os 10 que temos e vamos construir mais 3 descentralizados para que ele tenha esse tratamento. E também no mesmo local,
ele se prepara com cursos de profissionalizantes, de metalmecânica, de culinária, de beleza, administrativo, de empreendedorismo, e após isso entrar nos mutirões de empregabilidades que a cidade tem. Também estou propondo a obrigação de um percentual de contratação dessas pessoas que estão sendo reinseridas na sociedade nos contratos de manutenção e administração da Prefeitura de Curitiba. Né? Que as empresas que ganham a licitação de obras, de limpeza urbana, de trabalho administrativo na cidade tenham compromisso de uma porcentagem contratar essas pessoas que estão sendo tratadas e cuidadas. E após isso, também, em paralelo, a habitação. Tanto a habitação como uma forma, né, a habitação própria, como também o aluguel social permanente, que é uma proposta inovadora no meu plano de governo. Hoje, a Prefeitura de Curitiba tem, muitas cidades têm o aluguel social, que é para você dar o apoio momentâneo àquela pessoa que precisa, né, e que ele dura 90 dias, ele pode ser prorrogável, mas o aluguel social permanente é que ele possa ter a casa para morar com tranquilidade, sendo acompanhado. Né? À medida que ele for tendo uma melhora nessa qualidade de vida no trabalho, ele é realocado e a prefeitura pode colocar outra pessoa nesse aluguel social permanente. Então é um trabalho complexo, que precisa ser tratado com tranquilidade, com credibilidade, sem demagogia, porque é importante, né, e todos os ouvintes sabem, em época de período eleitoral, aparecem candidatos com soluções para todos os problemas. Soluções fáceis, promessas de face, como se fosse tudo muito fácil. Para você ser prefeito de Curitiba, você precisa ter preparo, você precisa ter decisão firme. São mais de 50 decisões que você tem que tomar por dia, com firmeza, com decisão, porque senão os problemas te atropelam. E é por isso que eu coloco o meu nome como candidato a prefeito da cidade, fruto desses 8 anos como vice-prefeito do prefeito Rafael Greca, ao seu lado como secretário de obras no momento da pandemia e na discussão de todos os projetos que criamos na cidade e que tiramos do papel. A nossa administração tem uma série de avanços e Curitiba, como toda cidade, é uma permanente construção, mas uma das principais características que nós temos é a capacidade de tirar o planejamento do papel. Nós planejamos, que é histórico na cidade, isso, mas tiramos os projetos do papel. Agora, candidato, eu queria aproveitar e falar um pouquinho mais desse assunto ainda. O senhor falou aqui de habitação, de social, de capacitação, de reforço nesse sentido. E esse caso não tem como também não falar da segurança. A gente sabe muito bem que a atribuição da segurança é do Estado, mas a Guarda Municipal cada vez mais atuando também nesse segmento. Como também a segurança vai ser colocada nessa questão da população de rua, porque existem argumentos de que há também criminosos infiltrados nessa população. E segundo, também se muito essa população é vulnerável, por exemplo, para ser aliciado para o tráfico de drogas, além de ser usuário. E terceiro, nesse caso ainda, o que o senhor acredita também a situação hoje que está em Curitiba? Foi fruto do que essa população de rua hoje, em situação de rua que a gente vê na cidade? Primeiro que sim, nós temos que separar bem, porque há a pessoa em situação de rua que tem um problema psicológico, que tem uma dependência química, que foi abandonado pela família, mas há sim o bandido enrustido de morador de rua para aliciar pessoas e que vive do tráfico, do microtráfico. E para isso, a Polícia Militar e a Guarda Municipal têm que atuar em conjunto. E tem atuado, e eu tenho proposto cada vez mais a integração entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, principalmente através da Muralha Digital, que é um programa que nós instituímos, que são mais de 1.500 câmeras interligadas numa central de controle da Prefeitura de Curitiba para atender, para prevenir e para atender ocorrência. Isso eu estou propondo, inclusive, a ligação de mais 1.200 câmeras para a gente descentralizar cada vez e aumentar cada vez mais o raio da Muralha Digital para que a gente possa atender e cuidar de quem precisa, mas prender quem é bandido, né? De quem está lá para fazer o aliciamento. Eu já acompanhei algumas vezes, né, sem divulgação, para não parecer, não ter nenhuma outra interpretação, os acolhimentos na cidade de Curitiba. Primeiro, o meu respeito à equipe que faz o acolhimento.
pessoas, mulheres na maioria das vezes, que fazem um atendimento humano, com todo o cuidado e com toda a atenção a quem precisa. E quem está lá por algum problema acaba aceitando o acolhimento. Quem não quer o acolhimento é muitas vezes alguém que está trabalhando, né, que pensa de outra maneira. Então, sim, nós precisamos atender de maneira separados, verificar como que é, para que a gente possa avançar nesse trabalho. Como eu te falei também, e é nítido, né, todas as cidades do mundo, Paris agora na Olimpíada, Tóquio estão com esse problema, Los Angeles nem se fala, São Paulo nem se fala, e aqui é um desafio que nós temos enfrentado de frente. Eu acredito isso há um pouco, e os estudos mostram, que é um pouco da economia nacional, que não anda bem, né, e também ainda um rescaldo da pandemia, né, que você acabou colocando muitos trabalhadores na informalidade, e para isso, né, nós temos trabalhado, como eu falei, muito a profissionalização das pessoas gratuitamente nas 10 administrações regionais da cidade. O programa Liceu de Ofício, que nós já formamos mais de 1 milhão de pessoas na cidade, nós queremos ampliar para que a gente dê a profissionalização gratuita para quem está iniciando ou para quem está mudando de profissão, para buscar um novo caminho. E os cursos de empreendedorismo na cidade que nós temos também descentralizados, nas 10 administrações regionais, é para aquela pessoa que tem a sua capacidade, conhece o seu trabalho, é uma boa profissional, começa a empreender, começa a entregar seu produto, começa a melhorar um pouco na entrega, contrate uma pessoa, contrate duas, comece a gerar emprego, comece a aumentar a sua renda, auxiliar na renda familiar. Isso é fundamental. Uma das minhas bandeiras é o empreendedorismo, para a gente dar oportunidade para quem está produzindo, né? Só já avançando um pouco, há uma frase, né, muito conhecida no mundo, que quando dizem que se o poder público não atrapalhar, tá bom. Para o empresário, para o empreendedor, para o profissional liberal. Essa frase ela não pode existir. O poder público tem que ser um fomentador na cidade, um gerador de oportunidades, né? Um ente que conecte as pessoas, as empresas, os empreendedores, para que os negócios aconteçam. Nós temos feito isso nos últimos anos. Não é à toa que saiu também uma notícia da taxa de desemprego pelo CAGED, Curitiba está entre 5% e 6%. Isso é emprego pleno, né? Então, há disponibilidade de oferta de vaga. O que nós temos que fazer? Mutirões de empregabilidade descentralizados para que as pessoas consigam chegar nessa vaga e também profissionalizar as pessoas para que elas possam preencher essa vaga. Só sinalizar, candidato e todos os ouvintes, a gente tem mais 4 minutos, às 9h55 a gente vai para o intervalo comercial, depois a repórter CBN, agora 9h52, então mais 3 minutinhos. Luciano. Já que o senhor citou que é preciso cuidar de quem precisa, eu aproveito o gancho para puxar o assunto saúde aqui para o nosso debate, para a nossa conversa. Na área da saúde, o seu plano de governo fala de ampliação de unidades de pronto atendimento às UPAs aqui da nossa capital, né? Por exemplo, hoje o morador ali da região do Pilarzinho, ele precisa ir até a UPA do Boa Vista, que é a mais próxima, né? Sim. Nem tão próxima assim para quem depende, por exemplo, de transporte coletivo e está numa situação crítica de saúde. Essas UPAs, onde elas devem ser implantadas? Que UPAs são essas? Primeiro, sim, já respondendo a tua pergunta, eu estou propondo 2 UPAs novas na cidade de Curitiba e uma é nessa região do Pilarzinho, entre o Pilarzinho e Santa Felicidade, porque os estudos técnicos mostram a necessidade e nós vamos implementar. É uma proposta de campanha que, obviamente, nós vamos cumprir. A saúde, ela tem tido uma atenção especial e não seria diferente da nossa administração. Quando nós assumimos a gestão, e é bom lembrar, né, quem nos escuta hoje, o eleitor curitibano, como é que nós pegamos a administração em 2017, o prefeito Rafael Greca e eu. As contas estavam atrasadas, as obras estavam paradas, não tinha paracetamol nas unidades de saúde da cidade. E nós tivemos um trabalho duro de reconstrução da cidade. A população acompanhou nesses últimos anos todos os avanços. E na saúde, o nosso orçamento era de 1 bilhão e 900 milhões quando assumimos. Hoje está em quase 3 bilhões de reais. É o maior investimento proporcional e total da história da cidade. E estou propondo mais, o avanço. Além da contratação dos profissionais, 2 novas UPAs na cidade, 6 novas unidades de saúde, de atenção básica, né, as nossas UBSs na cidade, e também a reformulação total da atual maternidade do Bairro Novo para se transformar no Hospital do Bairro Novo, lá no Sítio Cercado, no mesmo local onde é hoje,
com 250 milhões de investimento, 200 leitos de enfermagem e 50 leitos de UTI em todas as especialidades. E também a construção de um centro de análise de imagens, né, para que a gente possa facilitar assim a nossa análise dos exames de especialidades, diminuir cada vez mais a fila de especialidades na cidade. Como nós temos hoje, o Laboratório Municipal de Curitiba, ele é referência nacional. Eu estive lá já algumas vezes e ele é muito melhor do que muitos laboratórios de planos de saúde particulares. É um laboratório eficiente, onde o usuário que tem seu exame de sangue feito recebe rapidamente o resultado, e nós estamos propondo a construção de um centro de imagens, né, para que a gente possa também facilitar. Então a saúde, como não poderia ser diferente, é uma das prioridades da nossa gestão, junto com o prefeito Rafael Greca, e no meu plano de governo para os próximos 4 anos. Daqui a pouco a gente retoma a entrevista com o candidato Eduardo Pimentel, do PSD, ele candidato à Prefeitura de Curitiba nas eleições deste ano, vice-prefeito da cidade também. Vamos falar mais de saúde, mais do centro, mais de outras áreas da cidade. Agora intervalo e depois repórter CBN. Você está acompanhando o CBN Curitiba, primeira edição. Hoje estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba nas eleições deste ano. O nosso convidado é Eduardo Pimentel, candidato à Prefeitura pelo PSD. Falamos de transporte, de saúde, de também assistência social para a população em situação de rua. E eu gostaria, candidato, de falar um pouquinho mais da saúde, em relação até às estratégias e como aumentar, por exemplo, as coberturas vacinais aqui da cidade. Muito se fala, a gente ouve com frequência fontes da Secretaria de Saúde falando como isso se tornou um desafio. Na sua gestão, qual seria a estratégia ou de que forma isso poderia ser colocado para a população para tentar elevar? A gente teve o exemplo da gripe, talvez seja o mais simbólico, que ainda há disponibilidade de vacinas na cidade praticamente no final de agosto. Qual seria a sua estratégia? Sim, primeiro que vacina salvam vidas, né? Essa vacina é importante para a manutenção da saúde, para o cuidado. Então, a estratégia é manter grandes campanhas de comunicação para mostrar para a população, né, os períodos vacinais, os períodos de vacinação da vacina A, B ou C. Né? Isso é importante, com grandes campanhas de comunicação, com divulgação nas nossas unidades de saúde, nos ônibus da cidade, na televisão, na rádio, da informação através dos veículos de comunicação como a CBN, para que a gente possa mostrar, conscientizar de que a vacinação é importante, principalmente, sem dúvida, né, para as crianças, aquela vacinação estratégica que precisa ser feita, mas vacinas corriqueiras anuais, como a vacina da gripe, do Covid, que é importante que aconteça. Então, uma grande prioridade nesse assunto e a estratégia de aumentar cada vez mais a divulgação para a população. Nós sabemos que uma das populações mais vulneráveis, junto com o público infantil, são os idosos, né? E o senhor propõe a criação de um departamento de atenção a estas pessoas, a esse público. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse departamento, como ele iria funcionar. Sim, na verdade já há uma política pública eficiente ao cuidado ao idoso na cidade, né? Nesses 8 anos junto com o prefeito Greca, mas a ideia é formalizar um departamento totalmente exclusivo ao cuidado da pessoa idosa, em todas as áreas, né? Na área da saúde, na área do lazer, na área do entretenimento, para que o idoso tenha qualidade de vida na cidade de Curitiba. Há 2 anos atrás, nós fomos eleitos pela OPAS, que é ligada à OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma cidade amiga do idoso, né? Por uma série de ações de atendimento ao idoso. O nosso Hospital do Idoso, que é o Hospital Público Municipal, tem mais de 95% de satisfação no atendimento do seu dia a dia. Né? Nós temos investido muito em calçadas com acessibilidade. A lei, ela é clara quando ela diz que a calçada é uma responsabilidade do morador, mas nós investimos no programa Caminhar Melhor, calçadas com acessibilidade, mais de 70 milhões de reais, e eu estou propondo mais 100 milhões de reais já para o início da administração, para que a gente possa trazer calçadas mais acessíveis, como temos feito nos centros comerciais das regionais da cidade, né, dos bairros com o comércio mais fortalecido, como aqui também na região central, no entorno do mercado municipal, para que isso possa acontecer. O atendimento prioritário na saúde, como tem que ser, por óbvio, a pessoa a idosa, e o lazer descentralizado, né? Para que a gente possa, para que ele não entre em depressão, para que ele tenha um contato com outros idosos, para que ele vá no baile do idoso, para que ele vá nas aulas de ginásticas gratuitas que nós fazemos nas praças descentralizadas e também nos clubes da gente na cidade de Curitiba, para que ele pratique saúde e exerça a sua atividade mental,
Então é por isso a proposta oficializando um departamento exclusivo para o atendimento ao idoso na cidade. Candidato, vamos falar também de mobilidade, de trânsito, algo também importante, além do transporte público que nós já abordamos por aqui em alguns temas. Em relação até ao centro da cidade, no seu plano de governo, cita uma melhoria da circulação de diversas ruas dessa parte da cidade. Como isso vai funcionar e como o senhor olha essa mobilidade urbana hoje? Com muita força, né? Porque isso tem que ser tratado com prioridade que tem, a mobilidade é importante, as pessoas estão na rua. Primeiro, um trabalho, como nós falamos no início, de fortalecimento cada vez mais do nosso transporte coletivo, que é eficiente, mas avançar nisso para que a gente volte a trazer o usuário para o transporte coletivo, né, com tarifa boa, com linhas eficientes, com a integração do transporte coletivo, e cada usuário, cada passageiro que se coloca no transporte coletivo é um carro a menos na rua, né? E nós temos trabalhado nisso. A ideia é que a gente continue revitalizando as ruas. Nós fizemos mais de 1.500 quilômetros de asfalto nesses 8 anos. Eu estou propondo no meu plano de governo, já de início, mais 500 quilômetros em cima do Antipó e com uma inovação, com calçada, já com calçada, né? Essa é a inovação que eu proponho no meu plano de governo. E as ruas do centro, você melhorar cada vez mais a circulação, com a revitalização, com a utilização de binários quando for necessário, com a integração, né? Nós implantamos mais de 300 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade de Curitiba. Continuaremos a fazer isso aonde puder e onde for necessário para que tenha essa integração. E a mobilidade ativa, que são as calçadas, para que os pedestres tenham tranquilidade, principalmente no centro da cidade. A gente fala de mobilidade, quando a gente aborda um assunto aqui na CBN, é garantia de participação e até de certa polêmica, que é essa interação no trânsito do ciclista com o motorista, número 1. E a quantidade mesmo de acidentes de trânsito que a gente registra na cidade, vários com morte. Como também minimizar esse problema? O acidente pode acontecer? Pode. Mas essa quantidade de mortes e também como transformar esse trânsito um pouco mais harmonioso, né? Uma harmonia maior. Essa questão do ciclista, ou até com o motociclista e o motorista, é muito complicado por aqui, não é, candidato? Sem dúvida, como todo grande centro urbano, né? Sem dúvida nenhuma, mas há que ter esse respeito à conscientização da população, e vou propor, né, também mais campanhas de conscientização, tanto do transporte individual por aplicativo, do transporte coletivo e do ciclista. Né, o ciclista, a ciclofaixa, a ciclovia, é importante ela ser introduzida aos poucos, né? Aos poucos não, com a frequência que precisa ser feita, que ocorra o respeito entre o ciclista e o transporte individual, para que não tenham acidentes, para que se mantenha a vida, sempre a favor da vida. Um trânsito com morte zero é importante, nós temos trabalhado nisso, é fundamental, e que ocorra o respeito. Mas a ciclovia é uma forma de transporte, né, importante, que além de praticar saúde, você também está tirando carros do dia a dia. Mas sempre respeito também a quem está no seu carro no dia a dia, para que ele tenha a sua tranquilidade no ir e vir. 3 minutos só para a gente ir para o intervalo, então mais ciclovias, isso vai ser colocado? Sim, vai ser, será. Nós temos uma característica que é bem diferente da maioria das grandes cidades, capitais aqui, que é o fato de termos vias exclusivas para ônibus, e ali muitos dos acidentes ocorrem e inevitavelmente a gente fala sempre aqui, tenta conscientizar, a prefeitura também, mas os ciclistas estão nas canaletas, é fácil de você verificar isso. Como trabalhar para que essa cultura seja modificada aqui na capital? Também, né, com campanhas de conscientização, eu tenho falado bastante sobre isso, porque a gente sabe, eu moro perto de uma canaleta, né, de um eixo estruturante, então eu vejo isso acontecendo. Então é a conscientização da população para não utilizar a canaleta, porque ela está lá para o transporte coletivo, né, para o ônibus expresso, que passa para atender as pessoas que estão indo e vindo trabalhando. Por isso que nós implementamos as ciclofaixas sempre ao longo das canaletas, para que o pedestre e quem anda de bicicleta possa utilizar. Se porventura se tiver que ultrapassar, andar um período com muita atenção, né, sem fone de ouvido também é importante, para que as pessoas escutem o que está acontecendo, mas principalmente campanhas de conscientização. E só você me falou dos eixos estruturantes, nós plantamos na nossa administração nos últimos 5 anos 500 mil árvores. Eu estou propondo para os próximos 4 anos mais 500 mil. Foram 100 mil por ano, eu estou propondo 125 mil por ano. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei que nas canaletas, onde não tinham árvores, como na João Gualberto, como na Avenida República Argentina, também depois na Churchill, o plantio de árvores, né, para ficarem, além de ser
um ponto turístico da cidade, bonitas, para trazer a sombra, para trazer a qualidade de vida, para trazer o combate também ao extremo calor que nós temos vivido aí nos últimos anos. Esse é um desafio também. A gente vai para o intervalo, que já são 10h16, mais o intervalo, e a gente termina, então, depois do intervalo, a entrevista com o candidato Eduardo Pimentel aqui na CBN. Estamos de volta com a entrevista com o candidato à Prefeitura de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD. Falávamos da região central da cidade, falávamos de conscientização. Curitiba tem muitos radares, né? Radares aqui na capital espalhados justamente para que o motorista respeite a velocidade dessas vias. Há muita reclamação de motoristas ao longo dos anos, isso não é de hoje, com relação a essa disparidade de velocidades. Às vezes, numa mesma via, você passa em um radar de 40, de repente tem um de 50 na frente, aí volta para 40. Como é que a Prefeitura, a sua gestão, pretende trabalhar a questão dos radares? Novos radares devem ser instalados ou, pelo contrário, retirados? Investir, sei lá, em travessias elevadas? Qual que é a sua proposta com relação a isso para conscientizar motoristas da velocidade, né? Não há perspectiva de novos radares. É importante que a população também saiba que nos últimos 20 anos, quando foram implementados os radares na cidade de Curitiba, só há 3 a mais do que foi iniciado, mesmo com a quantidade de binários, avenidas largas que foram desenvolvidas nesses últimos anos. O radar, ele precisa ser orientativo, nunca punitivo. Ele não pode ser uma arapuca. Eu não sou a favor disso, eu sou a favor de um radar cada vez mais bem sinalizado, para que seja como orientação. O que nós buscamos? A morte zero, né? E os redutores de velocidade, quando são orientativos, tem diminuído substancialmente a morte no trânsito e os acidentes. Então ele tem sido efetivo nisso. O que nós não podemos aceitar, e eu não aceito, e é por isso que vou cada vez mais sinalizar todos os radares da cidade, é que ele seja de orientação, como na porta de uma escola, como numa avenida rápida que precisa de uma redução de velocidade, num cruzamento importante, para que ele tenha a sua efetividade concluída, que é a paz no trânsito, a orientação e a diminuição de mortes e acidentes que têm acontecido. Perdão, pode comentar. Não, eu queria também falar um pouco mais de mobilidade, dessas intervenções na cidade. A gente fala muito da linha verde, né? Então teve a liberação no trecho da Tuba. E também o senhor candidato propõe a criação do chamado trinário da Avenida Marechal Floriano. Isso. Como é que isso vai funcionar e qual é a previsão também desses mais eixos estruturantes na cidade diante desse desafio de mobilidade hoje também por aqui? Sim, importante essa pergunta, porque também lembrar só o seguinte: quando nós assumimos a gestão em 2017, eu era secretário de obras, a linha verde estava parada e nós retomamos e concluímos naquele trecho entre a Vitor Ferreira do Amaral e o Hospital Vita, né, ali na frente da Hípica, da Igreja Batista do Bacaxiri, inclusive com a trincheira ali da Fúvio Alice entre o Bacaxiri e o Bairro Alto, que concluímos. Iniciamos o lote 4, o projeto que já tinha, e concluímos. Hoje, quem passa lá no Trevo do Atuba, no antigo Trevo do Atuba, hoje trincheira, 3 viadutos, está vendo, está melhorando pelo menos em meia hora o seu tempo de deslocamento, né? Isso é qualidade de vida, fundamental. O que nós temos de transposição programada para a linha verde? Tá. 2 projetos que estão prontos com o governo do estado e que o governo vai lançar a licitação já com a prefeitura nos próximos meses, que já há desapropriação inclusive, que são 2 trincheiras ali na altura da Vila São Pedro, entre o Xaxim e o Capão Raso, importantes infraestrutura de transposição da linha verde, e o trinário da Marechal Floriano, como você falou, que é um viaduto sobre a Anne Frank, né, na continuidade da Anne Frank, e um viaduto em Y, que vem tanto da Venceslau Brás quanto com a continuidade ali da Westfalen, e que entra na Rápida, que vai para o Boqueirão. Um viaduto em Y, para que a gente possa fazer esse trinário de viadutos com o da Marechal, e no da Marechal um pequeno terminal de integração da linha verde com o eixo estruturante da Marechal e das linhas de ônibus que passam ali. Esse é o projeto executivo, já está sendo concluído. O das 2 trincheiras está mais avançado, são 127 milhões de reais que nós já temos o dinheiro garantido, e o trinário nós estamos terminando, o orçamento também dará em torno de 100 milhões, esse trinário de viadutos, mas nós vamos fazer, está no plano de governo e é compromisso para a próxima administração. A gente só 64 minutos, ouvinte também, aí vamos fazer mais uma pergunta e depois o seu recado final, candidato. Tá ok.
Candidato, há também a proposta da criação no seu governo de uma Secretaria da Mulher. Quantas novas secretarias, há previsão de outras, inclusive, para serem criadas? Há essa proposta e com isso não há a perspectiva talvez de um inchaço da máquina pública? Não, de forma nenhuma. Eu não estou propondo criação de cargos. Eu estou propondo reestruturação administrativa. Nós temos uma prefeitura eficiente que trabalhou com muita força nos últimos anos e vou propor uma reforma administrativa dentro do que nós temos. E tem 2 secretarias que eu quero fortalecer, que eu estou propondo no meu plano de governo, que são importantes pelo cuidado com as pessoas. Uma, que eu já me comprometi, a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, né, para que a gente possa trabalhar sim a inclusão cada vez maior, fortalecendo essa pauta, e a Secretaria de Direitos Humanos, para envolver o cuidado com a pessoa idosa, com a criança, com o adolescente, com as minorias, em todas as áreas, e elas vão trabalhar muito integrada. Então, não, eu sou contra o inchaço da máquina pública, pelo contrário, eu quero uma máquina cada vez mais eficiente. Nós temos servidores na Prefeitura de Curitiba, os melhores do país, e o que eu estou propondo é um ajuste administrativo para as novas demandas, para o cuidado que precisa dar, para a prioridade no orçamento que dará sobre a minha administração, caso eu seja eleito. Candidato, então, praticamente 2 minutos para o seu recado final. Eu quero agradecer a Joyce, o Luciano pela boa entrevista, a CBN pela oportunidade, pelo debate democrático. Eu quero pedir o seu voto a quem nos escuta hoje na CBN para prefeito de Curitiba. O meu número é o 55. Eu sou Eduardo Pimentel, eu fui vice-prefeito de Curitiba por 8 anos, fui secretário municipal de obras públicas, fui secretário estadual das cidades, tenho o apoio com muito orgulho do prefeito Rafael Greca, do governador Ratil Júnior, porque nesses 8 anos eu trabalhei, entreguei um trabalho muito efetivo e me preparei para esse momento. Eu me preparei para ser candidato a prefeito, para discutir a cidade. Eu conheço a cidade, eu conheço os desafios da cidade, eu sei o que é preciso ser feito para que a cidade continue com essa força nos próximos 4 anos. A minha candidatura, ela representa a garantia do avanço da cidade para os próximos 4 anos. É a troca segura, é a troca de prefeito segura para que a cidade continue no bom caminho. Contra o retrocesso, contra o discurso fácil que muitos candidatos fazem nesse momento, que tem solução para tudo, mas com responsabilidade e preparo. Eu quero convidar você também que nos escuta hoje a me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, no LinkedIn, em todas elas, para que a gente possa trocar mais informações, para que a gente possa mostrar o que nós estamos propondo para os próximos 4 anos. E fico feliz, porque tenho andado a cidade, todos os bairros que já percorri várias vezes, e vejo a boa aceitação da população, agradecendo muito o carinho que eu tenho sido recebido. Muito obrigada, candidato Eduardo Pimentel, do PSD. Lembrando que a gente vai colocar um trecho da entrevista no nosso site, também um trecho da entrevista, um pequeno trecho de Reels no Instagram. Além disso, você confere esse compilado no CBN Curitiba, 2ª edição, hoje à tarde. Obrigada, candidato. CBN, a rádio que toca notícia.